o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, seja bem-vindo ao Grupo Santo Anselmo. Hoje, 11 de junho, a Igreja celebra a memória de São Barnabé, um santo muito pouco conhecido no Brasil. Aliás, na Igreja de rito latino, de um modo geral, que compõe a maior parte da Igreja Católica, São Barnabé é um santo pouco conhecido. Hoje é o dia de sua memória. Vamos conhecer esse santo. Uma das pessoas mais incríveis do início da história da Igreja. Um santo que teve um papel memorável, importantíssimo para a consolidação da Igreja em Jerusalém e para o início da expansão missionária do século I. Esse personagem incrível, pouco conhecido, esse grande santo católico, é São Barnabé. Vamos conhecê-lo hoje. Fique conosco, pode virar a página. Caso você goste desse vídeo, deixe aí a sua curtida. Aproveite, inscreva-se no nosso canal, ative aí o sininho para você ser notificado de novos vídeos. E aproveite e divulgue esse vídeo e o próprio canal por entre os seus amigos, as pessoas da sua paróquia, as pessoas da sua família, do seu movimento, da sua pastoral. Somos um apostolado católico que procura divulgar, ensinar e partilhar conhecimentos acerca da tradição, das Sagradas Escrituras, do magistério da Igreja, da história da Igreja, temas católicos, cultura católica, história geral, arte, tudo aquilo que pode nos levar a uma comunhão maior com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nas redes sociais, nesse canal no YouTube, estamos também no Instagram, no Facebook. Procure-nos nas redes sociais, siga o nosso perfil, os nossos perfis e vamos conhecer mais acerca da Igreja Católica. Vamos agora a São Barnabé. Vira a página. O que sabemos de São Barnabé são as informações trazidas por São Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos e mais algumas informações de tradições daquela época. Vamos voltar aqui ao período inicial da Igreja Católica. Nos dias, nas semanas e nos meses que se seguiram ao Pentecostes, à teofania do Pentecostes. No capítulo 2 do livro de Atos, versículos 42 a 47, São Lucas nos diz: perseveravam neles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de oração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. O clima inicial da Igreja era de uma comunhão fraterna muito intensa, de uma relação muito próxima entre a comunidade católica e os apóstolos. A convivência e a comunhão eram muito intensas. E essa questão da partilha dos bens, embora não fosse uma determinação
dos apóstolos, embora não fosse uma determinação da igreja, era uma prática frequente naqueles dias. De um modo geral, São Lucas nos fala das pessoas que traziam os seus bens, os seus recursos e depositavam aos pés dos apóstolos, que dividia tudo de acordo com as necessidades de cada um. Não há uma menção específica a quais pessoas doaram tais bens, com exceção de um caso. E esse caso é o de Barnabé. Barnabé, ou São Barnabé, é o único cristão, é o único discípulo que é mencionado relativamente a um bem específico doado para a igreja. Vamos ver o que nos diz São Lucas acerca do bem doado e do próprio São Barnabé. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim, José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e trouxe o valor e dele depositou aos pés dos apóstolos. Essa é a primeira menção a Barnabé no texto bíblico. Ele é mencionado como uma daquelas pessoas que trouxe parte dos seus recursos, ou todos os seus recursos, e deixou aos pés dos apóstolos para o bem da igreja. Aqui, São Lucas nos diz que ele era um judeu da tribo de Levi, natural da ilha de Chipre, mas vivendo em Jerusalém e tendo se convertido ao catolicismo, tendo se tornado cristão, resolveu vender o seu bem, um campo, uma área rural, uma herdade. Trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Por que São Lucas faz uma menção específica a São Barnabé e ao bem e valor que ele trouxe aos apóstolos? A resposta a essa questão está ligada à quantidade ou ao valor desse bem, ao valor dessa herdade, à quantidade de dinheiro, de recursos que Barnabé doou à igreja. Esse valor foi tão significativo que São Lucas, então, resolveu mencionar São Barnabé como um doador específico. Alguns estudiosos da história da igreja entendem e seguem uma tradição antiga de que esses recursos de Barnabé foram de tal monta que ele sustentou a igreja em Jerusalém durante alguns anos. Isto é, a própria estrutura e funcionamento da igreja nos seus primeiros anos foram muito auxiliados, se não totalmente mantidos, pelos recursos doados por São Barnabé. E aqui nós temos a primeira lição desse grande santo. Na relação pessoal que ele tem com os bens materiais, com os interesses deste mundo, frente aos interesses de uma vida espiritual, de uma relação com Deus, de uma relação com a igreja, São Barnabé desprezou por completo o apreço, o apego aos bens materiais. Ou seja, a sua capacidade de doação, a sua capacidade de entrega no que diz respeito aos bens materiais foi absoluta, foi integral, foi total. São Barnabé cumpriu aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse ao jovem rico: vai, vende tudo o que tem, dê aos pobres e depois vem e segue-me. São Barnabé é a realização concreta do jovem rico. É claro que a igreja não está pedindo que nós nos
né, que nós doemos todos os nossos bens a ela, que nós distribuamos todos os nossos bens aos pobres e fiquemos igualmente pobres. Embora essa prática possa ser feita hoje em dia, para aqueles que querem um segmento radical de entrega total, por exemplo, na vida religiosa, não é um mandamento a todos os católicos, mas subentende-se como mandamento e como ensinamento de São Barnabé, um desapego, um coração aberto, uma vontade de participar, de partilhar, de compartilhar aquilo que Deus lhe deu na forma de bens materiais. Esse é o primeiro ato de São Barnabé, o ato do desprendimento, da partilha e do compartilhamento de bens materiais em favor da igreja e do próximo. Vamos adiante. Alguns anos depois desse evento, do início da igreja, dessa doação fantástica de São Barnabé, nós teremos o episódio descrito em Atos 6, que é a instituição do diaconado, quando os apóstolos ordenam 7 diáconos para a atividade, o serviço da caridade, da palavra e da liturgia na igreja. Um dos diáconos é Santo Estevão. Santo Estevão se sobressai por sua pregação, por sua caridade, pelos sinais de Cristo em sua vida. Isso leva a uma prisão por parte do Sinédrio, ao seu julgamento, à sua condenação e execução de pena de morte, quando ele então é martirizado na forma de um apedrejamento. O oficial de execução, o fiscal de execução da pena aplicada pelo Sinédrio, é um jovem doutor em teologia e direito hebraico chamado Saulo de Tarso, que mais tarde, após a sua conversão, vai se chamar São Paulo, ou Paulo de Tarso, e será o grande apóstolo dos gentios. Nós temos a informação no livro de Atos, capítulo 8, que após a execução de Estevão, Saulo de Tarso, diante da repercussão daquela execução, do sucesso terrível daquela execução, iniciou uma grande perseguição à igreja em Jerusalém. Isso está descrito no livro de Atos, capítulo 8, da seguinte maneira. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Naquele dia, rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Os que iam se dispersando, iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Observe que, após o martírio de Estevão, Saulo de Tarso, o oficial da execução da pena, promove uma grande devassa na igreja em Jerusalém, uma grande perseguição com a prisão de várias pessoas, homens e mulheres e crianças e tudo, uma coisa terrível. Praticamente, os que não foram presos, todos fogem, com exceção dos apóstolos. Mas ao fugirem de Jerusalém, pela província da Judéia, da Samaria e por outras regiões, essas pessoas, esses cristãos, ao mesmo tempo em que estão fugindo, anunciam a palavra de Deus. Então, embora o martírio de Estevão tenha sido uma experiência terrível, a perseguição promovida por Saulo tenha sido também terrível, isso proporcionou a evangelização e o aumento do número de cristãos, porque os perseguidos e dispersos de Jerusalém iam por toda parte anunciando o evangelho. Essa celeuma, essa coisa toda provocou
um grande processo de evangelização, e essa evangelização vai chegar à cidade de Antioquia, uma cidade muito distante de Jerusalém, na província da Síria, bem ao norte de Jerusalém, como você pode ver aí no mapa. Guarde essa informação, porque ela não será útil daqui a pouco. Vamos lá, vamos continuar. São Lucas nos conta no capítulo 9 de Atos que aquela perseguição promovida em Jerusalém por Saulo após o martírio de Estevão não o satisfez. Porque as pessoas que saíram de Jerusalém anunciaram o evangelho em outras cidades. E surgiu o núcleo católico, uma comunidade católica, na cidade de Damasco, um pouco distante de Jerusalém. E Saulo, então, resolveu ir até Damasco, perseguir os cristãos, perseguir os católicos que lá estavam. Para isso, ele tomou documentos, autorização de prisão, mandados de prisão, ordens de prisão das autoridades do Sinédrio, e então, com uma comitiva, se dirige a Damasco. No caminho de Damasco, Saulo teve aquela teofania, em que uma luz muito forte lhe apareceu ao meio-dia, e o próprio Cristo dialogou com Saulo, levando-o à conversão. Saulo, então, vai a Damasco, é batizado por Ananias, logo começa a ensinar e a pregar o evangelho, é perseguido pelos judeus de Damasco, visto como um traidor, por óbvio, e volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém já como cristão. Mas, quando Saulo chega a Jerusalém, ele não é recebido pelos cristãos. Mas é claro, há pouco tempo, talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses, há poucos meses, ele foi o responsável pela execução do martírio de Estevão, um dos 7 diáconos. E agora ele volta de Damasco dizendo-se cristão e quer se juntar aos apóstolos. É óbvio que num clima de perseguição e de temor, os apóstolos tiveram medo e receio de acolher Saulo de Tarso. E quem vai, então, acolher Saulo de Tarso? Quem vai procurar Saulo de Tarso? Um possível traidor, um possível elemento que está fingindo ser cristão. Quem é que vai dar crédito ao testemunho de Saulo de Tarso, até mesmo expondo a sua vida a risco? Ele, São Barnabé. Veja o que nos diz São Lucas. Chegando Saulo a Jerusalém, tentava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo crer que se tivesse tornado discípulo. Então, Barnabé, levando-o consigo, apresentou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho e que lhe havia falado, e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Daí por diante, permaneceu Saulo com eles, saindo e entrando em Jerusalém e pregando destemidamente o nome do Senhor. Observe que o texto de São Lucas é muito conciso. Ele apenas diz que São Barnabé tomou Saulo consigo e foi aos apóstolos. Mas as coisas não são tão simples. Não são tão simples. São Barnabé teve de ir até Saulo, ouvir a sua história, conversar com ele, contrapor argumentos, discutir, avaliar toda a situação, voltar aos apóstolos, contar a história, discutirem se era conveniente ou não trazer Saulo. Esse processo de acolhimento que São Barnabé faz em relação ao jovem neoconvertido, Saulo de Tarso, pode ter levado dias, talvez semanas ou até meses. O que importa é o coração aberto, acolhedor,
é a disponibilidade de dar crédito, é a capacidade de ouvir o outro, saber o que aquela pessoa tem a dizer, não fazer um juízo temerário, dar um pouco de chance para aquela pessoa que quer nos falar. É isso, ou foi isso que São Barnabé fez. É esse coração dilatado de amor que vai ao encontro daquele que até outro dia era seu inimigo e lhe perseguia, e se tivesse chance, lhe prenderia, para ouvir essa pessoa, que outrora, no outrora muito próximo, era o seu algoz. São Barnabé vai a Saulo, ouve a sua história, ouve com coração aberto. Argumenta, discute, mas acredita em Saulo. E integra Saulo à igreja em Jerusalém. Preste atenção na grandiosidade dessa tarefa. Aquele que vem a ser o grande apóstolo dos gentios, uma das duas colunas da igreja ao lado de São Pedro, ele é trazido para a igreja, ele é integrado à igreja, ele é acolhido na igreja pelas mãos de São Barnabé. Isso é o bastante para dedicarmos a São Barnabé uma devoção até a eternidade. Ele é o grande orientador de Saulo de Tarso. Ele é o primeiro catequista, podemos assim dizer, o primeiro diretor espiritual, o primeiro que acolhe Saulo de Tarso. Isso é pouco? São Barnabé tem mais a nos ensinar. Vamos lá. Lembra que eu disse, agora há pouco, que após a morte de Estevão, Saulo de Tarso, o executor da pena, o fiscal de executor da pena, vamos dizer assim, o oficial de justiça de execução da pena, promoveu uma grande perseguição aos cristãos, aos católicos em Jerusalém? Lembra que eu disse agora há pouco que, com exceção dos apóstolos, uma grande parte dos católicos fugiram de Jerusalém e outros foram presos? E eu disse também que aqueles que fugiram disseminaram a palavra de Deus por todas as cidades por onde iam passando, inclusive gerando discípulos de uma comunidade em Damasco, onde vai ocorrer mais tarde a conversão de São Paulo. Pois bem, acontece que essas pessoas continuaram fugindo, se distanciando de Jerusalém, e chegaram até uma cidade chamada Antioquia, na província da Síria, bem ao norte de Jerusalém. Lembrando que a maior parte dessas viagens eram feitas a pé. E eles iam pregando o evangelho aos judeus. No entanto, quando eles chegam em Antioquia, eles pregam também aos gregos, às pessoas de cultura grega. E muitos se convertem. E surge em Antioquia um núcleo católico, uma comunidade católica muito grande, muito firme e muito sólida. Os apóstolos ficam sabendo de que em Antioquia da Síria existe uma grande comunidade católica. E então os apóstolos pensam, ora, se a igreja chegou até a Antioquia da Síria, é porque Deus assim o quis. Logo, é preciso que esses católicos, esses cristãos em Antioquia, tenham um bispo, tenham um apóstolo, né? Uma pessoa enviada para a sua direção espiritual, para a partilha da Eucaristia, para a formação católica, para a orientação, para a administração dos sacramentos. Quem os apóstolos vai enviar para Antioquia? E mais importante, quem é a pessoa que vai assumir a direção de uma comunidade católica
pela primeira vez fora de Jerusalém. Ele, São Barnabé. Veja aí o que nos diz São Lucas. Entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra só aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiam-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Enviaram, então, Barnabé até Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se, vendo a graça de Deus, e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois ele, Barnabé, era um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Assim, uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Então veja que coisa impressionante. Na hora em que surge um núcleo católico fora de Jerusalém, uma comunidade católica fora de Jerusalém, com caráter de definitividade, com raízes, e os apóstolos percebem que lá tem de ter um bispo, tem de ter uma liderança, eles enviam para lá São Barnabé, porque sabiam que ele teria condições morais, espirituais, materiais e intelectuais de conduzir a Igreja de Cristo em Antioquia. São Lucas diz que ele era um homem de bem, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E ele vai para lá e assume o trabalho. E aí, o que você vê em São Barnabé? Na sua relação com Deus, com a igreja, é a disponibilidade para o serviço. É a entrega completa de sua vida para o serviço da igreja e de Deus. São Barnabé era a pessoa que estava no lugar certo, em Antioquia. Era a pessoa que foi colocada, melhor dizendo, naquele lugar certo em Antioquia. Por quê? Porque quando estava em Jerusalém, ele demonstrou que tinha condições, que estava preparado e que estava disponível para o serviço. Essa é a terceira grande lição de São Barnabé. A disponibilidade para o serviço de Deus e da igreja. É isso que ele tem a nos ensinar e a nos desafiar. No entanto, o coração acolhedor de São Barnabé, o coração catequista de São Barnabé, em relação ao seu amigo Saulo de Tarso, aquele que perseguia a igreja, aquele que, uma vez convertido, foi Barnabé que o levou para o seio da igreja. Esse coração dilatado de São Barnabé em relação a Saulo permanecia firme. E o que ele fez? Veja só. Diz aí São Lucas. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Achou e levou para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia é que os discípulos foram pela primeira vez chamados pelo nome de cristãos. Veja bem, São Barnabé chega em Antioquia, vê a dimensão do trabalho, vê a complexidade do trabalho e pensa: vou precisar de um auxiliar, vou precisar de ajuda. Quem eu vou chamar? Ele vai chamar o seu antigo orientado espiritual, Saulo de Tarso. Naqueles dias em Jerusalém, quando Barnabé leva Saulo à igreja, o que acontece? Os judeus estão ali vendo Saulo de Tarso, o seu antigo integrante, agora convertido ao cristianismo. Então os judeus tentam matar
Saulo de Tarso, em Jerusalém. Ele, então, vai descansar, vai passar uma temporada na sua cidade natal, em Tarso, na província da Cilícia, na Ásia Menor, mais ou menos região sul da Turquia hoje. Barnabé vai a Tarso e diz: Saulo, preciso de você, vai me ajudar na igreja em Antioquia. Saulo também, que está sempre à disposição do serviço de Deus e da igreja, acompanha o seu grande amigo e os dois se tornam líderes da igreja em Antioquia. São Barnabé tem muito a nos ensinar. Pare aí, continuemos. No capítulo 13 do livro de Atos, nós temos a seguinte menção novamente a São Barnabé. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Essa menção que Lucas faz no capítulo 13, listando os profetas e doutores que dirigiam a igreja em Antioquia da Síria, coloca Barnabé em primeiro lugar na lista dos doutores. O que nós entendemos por essa primazia do nome de Barnabé? Ele era o bispo de Antioquia, ele era o líder da igreja em Antioquia. Observe que Saulo aí é colocado no final da lista como um auxiliar do líder, que é Barnabé. Barnabé é o primeiro homem a assumir a liderança de uma diocese, de uma comunidade católica, de uma igreja particular, fora de Jerusalém. Esse é o grande Barnabé. Nessa primeira parte da vida de São Barnabé, ele nos traz três grandes lições, três grandes desafios. Na primeira menção a São Barnabé, nós temos a doação dos seus bens ou dos recursos oriundos da venda dos seus bens, que são doados à igreja. Aí ele nos ensina o desapego aos bens materiais, a partilha, a entrega material completa. No segundo momento, ou numa segunda menção de São Barnabé nas Escrituras, nós temos ele indo ao encontro do jovem Saulo de Tarso, que acabara de se converter, que queria se juntar aos apóstolos em Jerusalém, mas era evitado por conta do seu passado recente de perseguidor da igreja. São Barnabé nos traz a segunda lição, a lição da acolhida, a lição de ir ao encontro do outro, ir ao encontro daquele que é desprezado, ir ao encontro daquele que é objeto de desconfiança, objeto de medo, objeto de temor. É uma lição belíssima de acolhimento. Ele vai não só acolher, ele vai também orientar, ele vai procurar dar formação a Saulo de Tarso. É claro que Saulo é um grande doutor em teologia hebraica, em direito hebraico, mas com certeza Barnabé lhe ensinou muito também. E no terceiro momento, ou na terceira menção a São Barnabé no livro de Atos, nós temos a relação de São Barnabé com a igreja e com Deus, na disponibilidade para o serviço. Ele é o homem que está disponível e preparado. Disponível por seu tempo, pelo seu talento, pelo seu esforço, mas preparado porque ele se preparou para aquela missão. Os apóstolos julgaram que ele era capaz de desempenhar aquela missão. Então, são essas três as lições iniciais e principais de São Barnabé: o desapego aos bens materiais, o amor ao próximo e a prontidão para servir a Deus e a igreja. Mas é incrível, ainda temos mais coisas a aprender com São Barnabé. Na primeira viagem missionária, Saulo e Barnabé tinham também como companheiro João Marcos. Esse João Marcos
que acompanha Saulo e Barnabé na primeira viagem missionária, é São Marcos, o evangelista, autor do Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho. Ele é sobrinho de São Barnabé. Como é que nós sabemos disso? No capítulo 4, versículo 10 da carta de São Paulo aos Colossenses, São Paulo nos fala de Marcos, sobrinho de Barnabé. E viajam. Mas acontece que, num determinado ponto da viagem, Atos capítulo 13, versículo 13, da primeira viagem missionária, João Marcos, por alguma razão não descrita no livro, se separa do seu primo Barnabé e de Saulo e volta para Antioquia. Abandona a primeira viagem missionária, o que vai deixar São Paulo enfurecido. No capítulo 15 do livro de Atos, a partir do versículo 36, Lucas nos descreve uma briga. Olha que coisa interessante. Uma discussão, uma briga terrível entre São Paulo e São Barnabé. Isto mesmo, os dois grandes santos entraram numa discussão acaloradíssima. Acontece que, ali pelo versículo 36 do capítulo 15, São Paulo diz a Barnabé: vamos fazer outra viagem missionária? Vamos visitar novamente as comunidades missionárias que nós criamos? Barnabé diz: sim, vamos lá. Eu, você e meu primo ou sobrinho, João Marcos. Paulo diz: Marcos não. Não vamos levar esse rapazola. Não vamos levar esse sujeito. Porque na última viagem, aqui entre nós, Atos 13, Marcos abandonou a comitiva. Não teve firmeza, não teve coragem, não teve perseverança, não foi raiz. E então, Barnabé discorda de Paulo, insistindo em levar João Marcos. E aí São Lucas diz: e a contenda entre eles foi de tal modo intensa que se separaram. Barnabé viajou para Chipre, numa viagem missionária com João Marcos, e Saulo tomou Silas como companheiro e foram por terra à Ásia Menor, na segunda viagem missionária de São Paulo. Veja que os santos também brigam, os santos também são esquentados, os santos também perdem a cabeça. A partir daí, São Lucas não menciona mais São Barnabé. Não menciona. Mas, veja que coisa interessante. Vamos ver que São Paulo cita Barnabé em duas cartas. Na carta aos Colossenses, na primeira carta aos Coríntios. E pela forma como São Paulo cita Barnabé, ele ainda estava vivo naquele ano, naquela época da citação. Veja bem, vamos lá. Na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10, São Paulo diz: saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito do qual já recebestes instruções. Se este for ter convosco, acolhei-o bem. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, São Paulo está discutindo acerca do modo de vida que ele levava, e ele diz assim: ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar o trabalho? Ele estava discutindo a questão de dedicação integral à atividade missionária. E aí ele pergunta: será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar o trabalho? Veja que pela forma como Saulo, como Paulo, o apóstolo Paulo agora, faz a citação, Barnabé está vivo. E em que época essas cartas foram escritas? Vamos ver aqui? Os estudiosos do Novo Testamento sugerem que a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, foi escrita entre
os anos 50 e 55. E também afirmam que a carta aos Colossenses foi escrita por volta do ano 60. Em ambos os casos, 50, 55 para 1 Coríntios e 60 para a carta aos Colossenses, São Paulo cita São Barnabé como se ele ainda estivesse vivo. E efetivamente estava. Isso porque alguns autores, alguns estudiosos, afirmam que São Barnabé teria morrido por volta do ano 61 depois de Cristo. Mas, antes da gente finalizar, eu quero trazer a última contribuição de São Barnabé. Ele não para de nos ensinar, ele não para de nos desafiar. Por volta do ano 65, o apóstolo Paulo está preso em Roma, aguardando um julgamento de um recurso dirigido ao imperador. Ele então escreve a segunda carta a Timóteo, um dos seus discípulos. E nessa carta, Paulo, aquele apóstolo colérico, bravo, que brigou com Marcos, que brigou com Barnabé, faz implicitamente o reconhecimento de mais uma característica de Barnabé. Você vai se lembrar que lá na primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, versículo 13, João Marcos, primo de Barnabé, ainda muito jovem, deixa a comitiva de viagem e volta para Antioquia, o que vai deixar Paulo enfurecido. No capítulo 15, quando Paulo chama Barnabé para uma segunda viagem missionária, Barnabé quer levar o seu primo Marcos e Paulo é contra. Por quê? Porque Marcos havia abandonado o grupo na primeira viagem. Barnabé então continua com Marcos. Paulo vai viajar com Silas. Tempos depois, agora na velhice, preso em Roma, Paulo diz o seguinte a Timóteo. Veja aí. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é bem útil para o ministério. Veja aí. Aquele Paulo irado, colérico, que boicotou a pessoa de Marcos na segunda viagem missionária, agora diz a Timóteo, traga o Marcos, eu preciso dele, ele é bem útil. E aí nós temos uma última característica e um último grande ensino de São Barnabé. Ele foi o grande formador, o grande catequista, o grande aperfeiçoador do seu jovem primo, João Marcos, tornando João Marcos um garoto mimado, um garoto inconstante, diríamos hoje, Nutella, num homem firme, num evangelista verdadeiro, acerca do qual São Paulo diz, ele me é bem útil para o ministério. Mas isso é a marca de São Barnabé. Uma antiga tradição nos informa que no ano 61 da nossa era, São Barnabé pregava em Salamina, Chipre, sua terra natal, quando ele foi arrastado por um grupo de judeus enfurecidos, retirado da sinagoga, arrastado pelo chão, levado para fora e apedrejado até a morte. São Barnabé aí nos dá a última lição, a lição do martírio, a lição da entrega última da própria vida, da própria existência a Deus e à Igreja. Pessoalmente, como devoto de São Barnabé, eu acho impressionante o contraste que existe, de um lado, da grande obra, do grande personagem, do grande exemplo, dos grandes ensinamentos,
da grande figura que é São Barnabé no início da igreja, na sua relação com São Paulo, na formação que deu a São Paulo, na sua própria existência. E, de outro lado, um completo desconhecimento de todos, ou de quase todos nós, aqui no Brasil, e da Igreja Latina no Ocidente de um modo geral. Porque no Oriente, São Barnabé é um santo extremamente popular, muito cultuado, venerado e respeitado. Patrono de Chipre, e sua memória é hoje, 11 de junho. Pense em São Barnabé, reze e peça a ele a sua intercessão. Veja esse vídeo mais vezes, anote todos esses grandes exemplos, toda essa saga grandiosa que é a vida desse grande santo. Fique com Deus e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Barnabé, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus.